gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este culto, nós vamos falar com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção e a bênção para mais este trabalho. Oremos todos. Grande Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no santo e precioso nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, nós estamos mais uma vez perante a Tua santa presença, ó Pai, pedindo perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, e entregando nas mãos do Senhor as nossas vidas, pedindo a Tua misericórdia, a Tua bênção e a Tua paz. Pai Celestial, agradecemos pela vida, pela saúde, pelas vitórias, e agora também pela oportunidade de estarmos mais uma vez apostos para esse trabalho espiritual que certamente tem abençoado os filhos do Senhor e também tem engrandecido o nome santo do Senhor, Pai. Ajuda-nos nesta batalha, dando-nos direção, orientação, inspiração. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos neste momento, pedindo e agradecendo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados, nós estamos com a Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. E nós leremos aqui no capítulo 8, desde o verso 1 até o verso 15, não é? Romanos 8, do verso 1 ao verso 15. E nós temos também a oração da fé, como sempre acontece, não é? A oração intercessória em favor uns dos outros, e também, se o Senhor permitir, nós teremos a continuação da leitura da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada. Mas antes de tudo isso, agora nós temos a parte de louvores, a parte de adoração, e nós vamos pedir que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso louvor, para a sua bendita glória. Vamos cantar todos agora com fé, com dedicação e louvor ao Senhor nosso Deus. Cantemos e adoremos ao Senhor. Desejo amá-lo mais.
se vão, e no momento oportuno os torne suave canção. Há um amigo que sabe tuas tristezas e dor. Ele deseja mostrar-te o seu inefável amor. Há um amigo que sabe que o mal anda sempre ao redor. Sente também tuas dores, das quedas te ergue com amor. Quando estás fraco, abatido, muito distante a vagar, há um amigo que aguarda o pródigo filho voltar. Há um amigo que te ama, se forte, se fraco tu estás. Nunca abandona o seu filho nas mãos do inimigo voraz. De sua vista distante, nunca tu estás, meu irmão. Ora seu nome perguntas, Jesus que nos dá salvação. Existe como o nome de Jesus. Ele é glória, é dos anjos, dos cristãos fiéis à luz. Jesus, Jesus, não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Outro nome não existe quando aflito o coração. Ele encontra segurança, paz, amor, consolação. Jesus, Jesus, não há nome mais amável. Jesus, Jesus, nome santo e venerável. Sempre abrigo esta esperança, quando Cristo aqui voltar, de lhe ver o rosto e ouvir me chamar. Jesus, 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 não há nome mais amável. Jesus, 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 nome santo e venerável. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, amados, vamos então aqui para a leitura da palavra do Senhor, como já foi anunciado, Romanos, capítulo 8, do verso 1 ao 15. Mas antes ainda da leitura, não é, em tempo, queremos lembrar que este trabalho aqui é uma gentileza da Igreja Tabernáculo da Fé em Santa Bárbara do Oeste,
Ali nós temos cultos todas as segundas-feiras, quartas e domingos. O endereço do tabernáculo ali é Rua Romênia 212, no Jardim Europa, Santa Bárbara do Oeste. E os horários dos cultos, você tem também na descrição do vídeo aí embaixo, tudo, horário, endereço, para você anotar com mais calma, não é? E também é uma gentileza do Tabernáculo da Fé, que está na cidade de Campinas, mais precisamente na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Shalom. Ali nós temos cultos todas as quintas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 8h30 da manhã. E você é nosso convidado especial, não é? Para estar conosco e adorar ao Senhor. Agora, então, vamos ler a Sagrada Escritura, conforme anunciado, não é? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Amém. Do verso 1 até o verso 15, na carta de São Paulo aos Romanos. Agora nós vamos ter a palavra de oração intercessória, a oração da fé em favor uns dos outros, sabendo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo é um sacerdócio santo e oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, não é? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, humildemente nos aproximamos de Tua santa presença, Senhor. Agradecidos
por todas as bênçãos, já por este culto que já está em curso, e nós agradecemos também pela leitura da Santa Palavra. E agora, Pai amado, pedimos a Tua misericórdia em favor uns dos outros, em favor das pessoas doentes, necessitadas, aflitas, oprimidas, angustiadas de alma. Senhor Deus, olha para cada um de nós com o Teu olhar santo de misericórdia. Estende, Senhor Deus, Tuas santas mãos sobre cada um de nós, dando-nos vitória, dando-nos graça, ajudando-nos a prosseguir na nossa jornada, libertando dos males, dos problemas, ó Pai. E tudo isto pedimos humildemente, Senhor, e no nome precioso do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, vamos agora aqui darmos continuidade à leitura da mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada, a qual vimos estudando. Estamos parados no parágrafo 158 e vamos dar prosseguimento agora a partir do 159. Então ele começa assim: o irmão Pedro Cartwright entrou numa cidade e disse: o Senhor me falou em dias passados e me disse que viesse a este lugar a ter uma campanha de avivamento. Alugou um local e estava ocupado limpando e preparando-o para o culto. Nessa cidade havia um tipo muito brigão, com a sua pistola pendurada na cintura. Este caminhou até às portas e, nesse instante, alguém da cidade perguntou: que está fazendo aquele homem? Lhe disseram: ele é um pregador e vai ter uma campanha de avivamento. O homem respondeu: muito bem, então terei que entrar ali e tirá-lo à rua. Tem que ser expulso da cidade. Nós não queremos nenhuma classe de cultos religiosos nesta cidade. Ele foi e se pôs à porta, e ali estava o irmão Cartwright com o seu paletó, estava lavando as janelas e as paredes, e por certo era um homem de baixa estatura. Numa ocasião, outro pregador havia criticado dele porque estava comendo frango com os dedos, coisa que agora é muito aceitável. Bom, ele estava limpando o lugar e nisso entrou o brigão. Tirou seu paletó ali, estava a pistola, quer dizer, tirou seu paletó, ali estava a sua pistola, e gritou para ele: que está fazendo você? Ele respondeu: estou lavando vidros. E continuou lavando vidros. Ele tinha um só propósito. Deus lhe havia dito que fosse ali para que tivesse um avivamento. Continuou lavando vidros, lavando os vidros. E o outro lhe falou muito asperamente, dizendo: nós não permitimos ter avivamentos aqui. O irmão lhe respondeu: sim, porém, o Senhor me disse que tivesse este avivamento. E continuou com o seu trabalho. O homem lhe disse: bem, porém, há uma só coisa que você tem que entender. Sou eu quem governa esta cidade. O irmão lhe respondeu: por que é assim? E ainda continua lavando os vidros. Antes que você possa ter seu avivamento, tem que lutar comigo e me vencer. O irmão lhe respondeu: é assim? Então faremos isto em seguida. Tirou o paletó, foi e o agarrou pelo pescoço,
o atirou ao solo e começou a pular em cima do homem, dizendo: eu tenho que pelejar se desejo reinar. Senhor, esforça minha coragem. E nisso lhe sacudiu todas as penas e lhe perguntou: já tem você o suficiente? Ele respondeu: sim. Então se levantou, lhe apertou a mão e se foi. Regressou para estar no culto desta noite e Deus o salvou. Amém. Oh, bendito seja o irmão Cartwright, né? Que teve a determinação, porque ele tinha no coração dele um assim diz o Senhor para aquilo ali, não é? Então à noite o valentão foi lá no culto e Deus o salvou. Vê você, é questão de tomar a palavra de Deus e abrir o caminho por cima de toda dúvida. Correto. Assim fez, como disse o irmão Cartwright. Se essa é a nossa próxima tarefa, então façamo-la de uma vez. Sim, a coisa que me falta é separar-me de minhas dúvidas. Separa-te. A próxima coisa que farei será separar-me de minhas frustrações, de meus sentidos. Se meus sentidos me dizem, tu te sentes muito enfermo, então a próxima coisa que devo fazer é cortar com isso, correto? Você diz: olha, irmão Brana, minha consciência me diz, bem, lhe convém cortar isso porque não progredirá mais do que permita essa coisa. Simplesmente tire o casaco, faça o que está pela frente e entre com ânimo, siga adiante com um só objetivo: eu vou vencer. Amém? Sigamos adiante com este objetivo: eu vou vencer. Continuamos aqui. Amém. Não vou perder, vou vencer. Satanás também unge. Vê você? Qual foi sua primeira tática? Qual foi o primeiro lugar onde ele quis entrar? A mente. Eva se deteve por um momento para escutar o que ele tinha que dizer e lhe respondeu: não me digas, isso é verdade? Ali é onde muitíssimas mulheres têm cometido seu erro e também onde muitos homens têm feito o mesmo. Correto. Foi que se detiveram por um instante, só um instante. Quantos casos de divórcio tenho visto que têm passado frente a mim e me têm dito: olhe, irmão Brana, lhe direi, ele me assoviou e eu me detive, honestamente não era minha intenção. Bem, ali tem você. Outro diz: eu estava assentado ao lado oposto da mesa e ela tinha olhos tão belos. Ali foi onde tudo começou. Isso poderia ser no restaurante, não é? Quem sabe a mulher, a esposa dele virada de costas para lá e de frente para cá, e ele virado de frente para lá, e na mesa de lá estava o diabo com olhos tão lindos, não é? Tão belos. Pronto. Ali foi onde tudo começou, não é? O diabo opera de igual modo nestes casos. Lhe dizem: o médico me disse que não havia possibilidade de curar-me. Vê você? Isso é igual. Essa é a maior batalha que jamais se tem pelejado. Outro diz: eu tenho visto a fulano de tal, e ele diz que tem o Espírito Santo. Sim,
Você está olhando a um hipócrita, porém, que tal de todos aqueles em realidade o têm? Em realidade o têm? A verdade é que o diabo lhe mostra um corvo, porém, nunca lhe mostra a genuína pomba. Correto. Ele não a mostra, mas lhe cega para que não a veja. O que se passa é que ele também é um guerreiro. O diabo, ele também é um guerreiro. Esse é que é o problema. Ele é um guerreiro com muita experiência, muita tática, não é? E às vezes ele mostra para você, lá na igreja de Deus, na igreja que crê no verdadeiro evangelho, ele mostra para você uma pessoa lá que não tem uma vida genuína, não tem uma vida correta, uma vida digna do evangelho, e ele mostra para você aquela pessoa. Mas ele não te deixa ver as outras pessoas, as dezenas de pessoas que estão vivendo corretamente. Ele disse, ele pode te mostrar um corvo, mas não deixa você ver as pombas genuínas, não é? É isso. Porém, recordem, aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Sustenha-se da palavra de Deus e creia nela. Vocês, capitães do exército, mantenham bem seguro e forte e fiquem em seu devido lugar. Numa ocasião, tive aqui a uma jovem que, é possível que ela esteja presente nesta manhã, cujo nome é Nelly Sanders. Foi uma das primeiras ocasiões quando vi expulso o diabo. Nós vivíamos como que a 3 quadras além do cemitério. Eu tinha muito pouco tempo de pregador e estava levando a cabo uma campanha de pregação numa tenda, nesta mesma esquina. Esta jovem era uma das melhores bailarinas e assistia à escola secundária aqui na cidade. Muitos de vocês conhecem também a Lee Hun. Eram os melhores bailarinos de toda esta parte do estado. Lee Hun era católico, porém, desde logo, a religião não significava nada para eles. Naqueles dias, havia um baile chamado Black Bottom. E também o Jeffer Burgs e outros mais. E estes 2 jovens eram os melhores bailarinos em todo este território. Certa noite, ela chegou ao serviço e ali caiu sobre o altar. Pobre Nelly, Deus abençoe o seu coração. Ela ficou ali sobre o altar, levantou seus braços e clamou, as lágrimas correram e ela disse, Billy, eu tenho tantos desejos de ser salva. Lhe respondi, Nelly, tu pode ser salva. Olhe, Jesus já te salvou, somente tens que aceitá-lo sobre a base de sua palavra. Ela ficou por muito tempo orando e chorando e disse ao Senhor que nunca mais escutaria as coisas do mundo. De repente, aquela paz tão dócil lhe invadiu a alma. Ela se levantou clamando e louvando e glorificando a Deus. Passaram então como que 6 ou talvez 8 meses. Em certa noite, ela vinha caminhando pela rua Spring e, recordem, ela só tinha como que 18 anos. Um dia, ela veio e me disse,
Estávamos falando e ela mencionou a Esperança, minha esposa, que já partiu com o Senhor, porém, naquele tempo ainda não havia partido. Como gostaria de parecer-me a Esperança e a Irene. Elas nunca se misturaram com o mundo. O mundo marca a gente. Eu tenho uma aparência muito rude. Desde há muito tempo deixei toda classe de pintura para o rosto e outras coisas, porém ainda me vejo com o rosto muito feio. Porém, elas parecem tão ternas, elas seriam as irmãs Hope e Irene, né? Elas parecem tão ternas e inocentes. Como desejaria agora nunca me haver misturado com as pessoas do mundo. Lhe disse: Nelly, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Siga adiante e creia nele. Agora, outro homem conhecido de muita gente aqui é um cujo nome é Wayne Blitz. Ele é meu íntimo amigo desde há muitos anos e bebe muito licor. Muitas vezes ele chegava em casa com o meu irmão Eduardo. Em certa ocasião havia se embriagado muito e estava atirado na rua. Eu o levantei porque a polícia o ia levar e o trouxe para casa. Eu era pregador e vivia com meu pai e minha mãe. Isso foi antes que eu me casasse. O levei e o deitei na cama. Eu dormia num sofá que se convertia em cama. Éramos 10 irmãos e vivíamos numa casa de 4 cômodos. Tínhamos que nos acomodar muito bem. A mim me tocava dormir nesse sofá. Eu o tirei e pus o Wayne a dormir junto comigo. Estava tão bêbado que o tive que levar carregado para casa. E ali o deitei. Eu estava deitado ao seu lado e lhe disse: Wayne, não tens vergonha? Conversando com o amigo, né, deitado assim ao lado de Wayne, não tens vergonha? Ele quase não podia falar, porém me disse, meio chorando: Billy, não fale assim, né? Não fale assim comigo, né? Pus a mão em cima dele e lhe disse: Wayne, vou orar por ti para que Deus te abençoe. Fazia como que 1 ano que eu havia sido salvo. Nesse momento chegou um carro frente à casa e ouvi que bateram na porta. De repente ouvi que estavam batendo muito forte na porta de casa e clamavam a gritos: Irmão Billy, irmão Billy. Pensei: que passa? Parece que alguém está morrendo. Saltei da cama, me cobri com uma capa, pus algo em cima do Wayne e corri porque a voz parecia ser de uma mulher, para abrir a porta. Ali estava uma jovem e disse: posso entrar? Lhe disse: entre. Acendi a luz e vi que estava chorando. Ela me disse: Billy, já não há esperanças para mim. Lhe disse: Nelly, que se passa? Estás sofrendo de algum ataque do coração? Respondeu: não, irmão Billy. Eu estava caminhando pela rua Spring. Honestamente lhe digo, irmão Billy, que não tive a intenção de fazer nenhum mal. Lhe perguntei: que se passa? Pensei: agora que vou fazer com ela? Não sabia o que fazer, eu apenas era um jovem também. Ela disse: irmão Billy,
estou feita em pedaços. Lhe falei e lhe disse: tranquiliza-te, irmãzinha, conte-me o que aconteceu. E ela me relatou isto. Eu vinha pela rua, à altura do Redmans Hall, um certo clube onde costumavam ter uns bailes cada sábado à noite, rumo à casa com um pano para fazer um vestido. Repentinamente escutei a música e me detive por um instante. Pensei, não me fará mal se eu fico parada aqui. Ali foi onde ela cometeu seu erro. Se deteve por um instante e escutou a música. Ela me disse: estava pensando, ó Deus, tu sabes que te amo. Porém, como me recordo de todas as vezes quando Lee e eu ganhávamos todas as competições. Antes, essa música chamava a minha atenção, mas agora não. Talvez tu penses que já não te atrai, porém é que já te tem cativa. Compreendeu? Deu para entender isso? Quer dizer, às vezes você pensa, não, aquilo não me atrai mais. Não atrai porque você já está cativo daquilo, já está atraído, não é? É isso que ele quer dizer aqui. Não te atrai, porém é que já te tem cativa. Isto é exatamente o que o diabo deseja. Quantos de vocês conhecem a Nelly Sanders? Sim, muitos. Ela me disse, se subo os degraus para olhar na porta, talvez tenha a oportunidade de testificar a alguém. Olha o que o diabo fez para ela. Sobe até na porta ali só, onde está tocando a música, e quem sabe você vai encontrar alguém ali e você testifica. Eu também dancei aqui, eu também vivi aqui, agora Deus me salvou, Jesus me salvou, eu sou uma cristã, eu não vivo mais aqui, você também precisa sair. Talvez essa fosse a ideia dela, né? Mas olha que passo errado que ela deu. Ela não podia ter feito isso, em hipótese nenhuma. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho certeza que eu não vou cair, não é? Então, o que acontece é que você já está no terreno do diabo. Lá onde você está é o terreno do diabo. Ela já estava no terreno do diabo. É isso que nós temos que prestar atenção. Onde é que nós estamos? Nós estamos no terreno de Deus ou já estamos no terreno do diabo? Pensando que estamos resistindo. Não, já está pego. Já está sendo prisioneiro do diabo, não é? Já está no terreno do diabo. Mantenha-te distante dali. Recuse até mesmo a aparência do mal. Porém, ela subiu os degraus, ficou olhando por uns momentos e de repente se encontrou nos braços de algum jovem dançando por toda a sala. Então foi quando caiu em si. Aí estava chorando e dizendo, estou perdida para sempre. Pensei, eu não sei muito da Bíblia, porém creio que Jesus disse isto, em meu nome expulsarão demônios. Ele era muito novinho de pregador, de crente, não é? Só tinha 1 ano. Em meu nome expulsarão demônios. Nesse momento, o Wayne já estava um pouco melhor e se encontrava assentado sobre a cama, olhando tudo isso. Então eu disse, diabo, eu não sei quem és, porém estou te advertindo agora mesmo que esta é minha irmã e tu não tens nada que fazer com ela. Possuindo-a desta maneira, ela não tinha intenções de fazer isto.
só se deteve por um instante. Ali foi onde ela cometeu seu erro. Agora tens que sair dela. Me estás escutando? Ele estava expulsando o diabo, não é? Me estás escutando? Agora vou dizer-lhes isto, e quando chegarmos ao juízo, antes Deus ou ante Deus, ele será minha testemunha. A porta começou a abrir e a fechar-se, só várias vezes, começou a abrir-se e a fechar-se só várias vezes. E então ela gritou: Billy, olha isto. Respondi: sim. Que será? Ela disse: eu não sei, pois eu tampouco. Respondi. A porta continuava batendo-se só. Então pensei: que se passa aqui? Olhei de novo e disse: Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo, deixe-a, saia dela. Quando disse isso, parecia como que se um gigantesco morcego com cabelo muito longo, dependurado de suas asas e suas patas, saía de trás dela, fazendo um ruído horroroso, o qual vinha diretamente para mim a grande velocidade. Então eu exclamei: ó Senhor Deus, que o sangue do Senhor Jesus Cristo me proteja disto. Isto era como que uma tremenda sombra dando voltas, a qual foi se meter embaixo da cama. Nisso, o Wayne, que havia ficado de pé, repentinamente sobre a cama, saltou dela e se foi correndo ao outro quarto, tão rápido como pôde. Então levei a Nelly à sua casa e regressei. Minha mãe e eu sacudimos lençóis e tudo, e não havia nada nessa cama. Viu só? Como é que o diabo opera mesmo, como que o diabo é real? O diabo é tão real quanto Deus é real. E ele não tinha como se apresentar, ele se apresentou como morcego, né? Mas ele estava na moça, porque a moça simplesmente ouviu a música e ela foi atraída por aquela música, e aquela música tinha um certo significado para ela, porque ela costumava dançar aquela música e ganhar as competições. E ela subiu, né? Os degraus, ela pensou: não, eu chego lá e testifico para as pessoas que agora sou cristã, mas ela já estava sendo enganada por Satanás, porque lá não era o terreno de Deus, lá era o terreno de Satanás. Às vezes a gente pensa que vai ganhar os demônios, lá é o terreno deles, não é? É isso. Que era isso? Um demônio havia saído dessa jovem. Que sucedeu? Ela se deteve por um momento. Isso foi tudo. Não se detenha você por nada. Quando Deus fizer penetrar a palavra em seu coração, tome essa espada e comece a abrir e a cortar o caminho. Aleluia! Dizendo: não tenho tempo para nada. Acabo de cruzar ao outro lado e não tenho tempo nem para assentar-me. Eliseu disse a seu servo: toma meu bordão e coloca-o sobre o menino. Se alguém falar contigo, não lhe respondas. Ele está se referindo aqui agora, novamente, à mulher sunamita, né? Que mandou o seu moço ir buscar o profeta para vir ressuscitar o menino que tinha morrido. Aquele menino que nasceu sob a profecia de Eliseu, não é? Sob a promessa dada por Eliseu, de Deus, falada pela boca do profeta Eliseu. Então, o menino estava morto na cama e a mulher mandou chamar o profeta.
e ele diz para o moço: leva o meu bordão e coloca, em cima. Se alguém falar contigo, não lhe respondas. Se o diabo diz a você por ali, sabe você que seus sentidos, não faça caso dele. Siga adiante. O diabo vem e lhe diz: porém, sabe você, quando fulano de tal receber o Espírito Santo, por pouco não se torna louco. Não lhe responda, siga adiante, não dê respostas para o diabo, não é? Se ele dizer: esse profeta é falso, essa igreja é uma seita, não dê respostas. Se você está realmente convicto, siga em frente. Não pare, nem responda nada para ele, porque você sabe que ele está errado. E ele não merece nenhuma resposta sua. Não merece que você perca nenhum tempo com ele. Alguém recebeu o Espírito Santo e se torna louco. Não lhe responda, siga adiante, não lhe importa fulano de tal, porque agora é você e Deus. Correto. Agarre-se a Deus. Bem, temos que passar algumas coisas por alto, porém, gostaria de dizer-lhes isto. Escutem bem, jovenzinha, escute bem. Aqui vemos as táticas do diabo com como as reconhecer. Ele perguntou, né? Ele formulou uma pergunta. Aqui vemos as táticas do diabo, como as reconhecemos? Temos apontadas várias referências das Escrituras, nas quais veremos a maneira como ele veio a estas pessoas e fez as mesmas coisas. A tática do diabo tem sido sempre a de tratar de fazer com que a gente descreia da palavra de Deus. Essa é a tática mestre de Satanás, é fazer você duvidar do que está escrito. Por exemplo, não está escrito assim: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras fomos sarados. Está escrito isso na palavra de Deus ou não está? Está, pois a tática do diabo é fazer você duvidar disso. Porque se nós não duvidarmos, tem que acontecer. Jesus não falou isso? Ele falou assim: se você disser a esse monte, sai daqui e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, será feito o que você disse. Né? Então, a tática do diabo é sempre a mesma, é fazer com que a gente descreia da palavra de Deus. Escutem bem, soldados da cruz. Quando você deixa de crer ou duvida de uma só palavra da Bíblia escrita de Deus, ali mesmo fica desarmado. Quando você deixa de acreditar em uma só palavra, você já está desarmado para lutar com o diabo sem armas depois, não é? Ali mesmo você já está desarmado. O crês, irmãzinha, você fica desarmado se está dando já por vencido. Ponha toda a armadura de Deus, porque estamos em batalha. Amém. O que Deus diz é a verdade, mas a palavra do homem é mentirosa. Vê você? Porém, tão logo como ele lhe engana e lhe faz escutar uma só coisinha, porque essa é sua tática. Se ele conseguir que você acredite numa só coisinha dele, ele já ganhou terreno com você, né? Essa é sua tática. Ali mesmo você fica desarmado. Quantas coisas teve que escutar Eva? Uma só. E quando o fez, ela ficou desarmada. Que fez o diabo? Entrou muito sutilmente em sua mente e em seu espírito, e deste modo foi ela pervertida. Correto?
ela ficou desarmada e pervertida no mesmo instante em que descreu da palavra de Deus. Bem, aqui vemos suas táticas, mas os soldados de Deus têm ordem de se vestirem com toda a armadura de Deus, correto? Se quiser, anote esta escritura. Se encontra em Efésios capítulo 6, do 10 ao 13. Foi o que lemos ao começo. E esse foi nosso texto. Bem, notem, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Se vocês dispõem de tempo, regressemos a esta escritura por um momento, para ver as partes de que compõem a armadura de Deus. Bem, comecemos com o verso 10. Devemos encontrar toda a armadura de Deus. Escutem bem. No demais, irmãos meus, agora, eu sei que faltam 20 minutos para as 12. Eu não queria estender-me no ensino hoje, porém, é muito possível que não tenha senão uma mensagem, mas antes de sair em algumas viagens nesse verão. Sabem vocês por que estou fazendo isto? O direi. Outro dia tive um sonho. Não o ia relatar, porém tem ficado em minha mente e convém que o diga, depois de me haver o Senhor dado a interpretação. Sonhei que estava preparando-me para atravessar um rio muito grande. Estando na obra missionária, eu me encontrava com a minha esposa. Agora, quantos de vocês conhecem aqui na cidade a George Smith, a quem apelidamos Smith? 6 segundos. 6 segundos. George Smith. Seu filho pertence à força policial. O pobre George é agora um alcoólatra. Porém, numa ocasião, ele foi um dos melhores boxeadores e foi ele quem me treinou, mesmo antes que eu fosse ao YMCA ou a qualquer outro lugar. Ele nos treinava e era muito rápido, apenas era do peso meio ligeiro. E pesava 145 libras. Ele era meu treinador. Eu era tão forte que ele podia me bater no estômago, levantar-me contra a parede e não me fazia nenhum dano. Ele me tinha tão preparado, pois tudo era feito à base de treinamento. Então, na outra noite sonhei vendo a Smith, 6 segundos. Isso não foi uma visão, foi só um sonho. E há vários jovens que vinham lutar com ele. Essa ocasião que tem, pois eu tenho 52 anos, então ele deve ser quanto menos 58 ou talvez 60 anos. Mas nenhum deles lhe podia vencer. Simplesmente os tornava um nó. E sustentando-os com uma mão, os atirava ao piso. Pensei, isso é muito estranho. No sonho dele, não é? Isso é muito estranho. Me dei conta que ao meu lado estava minha esposa e lhe disse: Meda, sabes que é isto? Isto é muito estranho. Ele foi antes meu treinador. Ele me respondeu sim. Ela me respondeu sim. Eu me recordo
do que me contastes acerca dele. Lhe disse, sim, pelo bom treinamento que me deu, eu ganhei 15 pelejas profissionais e logo deixei todo esse negócio para ir pregar o evangelho. Nesse instante, o assunto, no sonho, mudou e eu estava começando a atravessar uma extensão de água. E quando saí, estava numa lancha de motor. Olhei a um lado e vi a 2 de meus irmãos numa canoa preparando-se para acompanhar-me. Lhe disse, irmãos, vocês não podem fazer isso. Não, eu tenho que ir só. Então se apresentou o lancheiro e disse, aqui está uma lancha para você, uma verdadeira canoa feita de plástico branco. Lhe respondi, não, isso não. Ele me disse, bem, você pode correr para cá a 50 milhas por hora. Lhe disse, porém, eu tenho que atravessar para esse outro lado. Ele me disse, então embarque com esses homens. Lhe disse, eles não são lancheiros e não conhecem o suficiente deste ofício. O que acontece é que estão entusiasmados. Eles não podem passar do outro lado. Os 2 se afogarão ali, não o podem fazer. Ele disse, pode você ter confiança? Lhe disse, olhe, quanto a barcos, eu conheço muito mais que eles, e não me atreveria a navegar, pois estas águas com essa classe de material se necessita de uma lancha de motor para atravessar essa água. Se necessita de algo maior que isto. Então ele olhou a um dos irmãos e lhe perguntou, é você lancheiro? Ele lhe respondeu, sim. Eu lhe disse, isso é verdade. Então o lancheiro se voltou para mim e me disse, olhe, lhe direi o que deve fazer. Eles amam muito a você e creem em você. Porém, se você trata de atravessar as águas nesta lancha a motor, tratarão de segui-lo nessa canoa e ambos morrerão, porque não poderão fazê-lo. Agora acho que está começando a dar para a gente ter entendimento no sonho, não é? Aqueles irmãos não poderiam segui-lo porque eles morreriam. Mas vamos mais um pouquinho para termos um entendimento melhor, né? Lhe perguntei, que devo fazer então? O lancheiro, de pé no cais, me disse, suba você ali, só há um armazém em todo este país. Vá ali, armazene grande quantidade de provisões e eles ficarão aqui enquanto você estiver ausente. Você terá que armazenar provisões. Olha isto, né? Você terá que armazenar provisões. E por acaso, alguém de nós saberia dizer o que seriam as provisões? As provisões seriam esta mensagem e como todas as demais que nós lemos aqui neste culto, aqui virtual. Isto era a provisão, seria o alimento que teria que se armazenar para o caso de quando o profeta não estivesse mais aqui, nós termos o alimento em seu devido tempo. Isto era as provisões. Me vi pedindo grandes quantidades de diferentes verduras. As estava amontoando e então despertei. Eu não sabia o que era isto, porém agora sim sei.
Amigos, nós estamos armazenando as provisões. Esta é uma vida na qual você tem que caminhar só. Aleluia. Essa é uma vida na qual você tem que caminhar só. Em questão da salvação, em relação à sua vida espiritual, é você e Deus. Não é mais ninguém junto, não é? Não é o marido junto com a mulher. Você tem que deixar, se não deixar pai, não deixar mãe, para seguir ao Senhor Jesus Cristo, então não é digno dele. Cada um tem que seguir só. Irmão Léo, se recorda você do sonho que teve quando veio aqui pela primeira vez? Era acerca de uma pirâmide e você pensava que podia subir ali. Então lhe disse: Léo, nenhum homem pode subir aqui. É Deus quem põe o homem neste lugar. Você tratou de subir ajudado por toda classe de força física. Então lhe disse: você não pode chegar aqui. Regresse e diga às pessoas que isso vem de Deus. É algo do qual você não pode depender. Os irmãos e as irmãs, e mesmo minha própria igreja, são tão bons quanto o são as outras igrejas. Agora, eu não posso me distanciar da igreja ali fora. Alguém disse: por que você anda com essa gente, com os trinitários, com os unitários, os Jesus só, os demais? Por que você se mistura com eles? É que eles são minha gente. Não importa o que eles hajam feito, eles são minha gente. Eles são meu púlpito. Israel havia cometido tanto pecado até o ponto em que Deus disse a Moisés: separa-te e de ti formarei uma tribo nova. Então foi quando Moisés se pôs na brecha e disse: antes de matar a eles, mate a mim primeiro. Não importa o que hajam feito, eu tenho sido enviado a eles. Ele não nos envia sua luz para iluminar onde há luz, mas onde há trevas. Isso é bom a gente guardar, né? Deus manda a luz onde há trevas. Aonde já tem luz, não precisa mais, né? Então olha isto. Mas onde há trevas, ali é onde deve estar a luz. A gente tem que meter-se entre as pessoas e manter-se entre eles, fazendo caso omisso de seu erro. Devemos então estar no meio deles e nos mantermos no meio deles, mesmo que tenham erros, e até mesmo ignorar os seus erros, porque você está ali, porque você é uma luz para brilhar ali, não é? Israel estava tão errado como jamais podia estar. Estavam tão errados até o ponto em que Deus teve que desampará-los. Porém, Moisés, eu sempre tenho me perguntado como tem podido suceder tal coisa. Era o Espírito de Cristo em Moisés. Tá vendo? Por isso ele disse: Senhor, antes de matá-los, mate-me a mim primeiro. Era o Espírito de Cristo, sacerdote em Moisés. Aleluia, glória a Deus. Era o Espírito de Cristo em Moisés. Vê você? Todos temos errado, porém ele parou firme por todos nós, mesmo quando ainda estávamos em erro. Este foi o Senhor Jesus Cristo. Se parou por nós quando nós ainda estávamos em erro, quando nós ainda éramos pecadores
inconversos, não é? Não importa quão errados se encontrem, nunca vamos desassociar-nos ou deixar de ter companheirismo com eles. Enquanto possamos ganhar as almas, vamos a elas, segundo a palavra do Senhor que diz: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mateus 10, 16. Vê você? E tratemos de ganhar as almas que nos for possível. Mais um parágrafo, se o Senhor permitir. Agora, o que estou dizendo-lhe nesta manhã é: tenho que armazenar alimento. Devo armazená-lo para que tenham o que comer, para que tenham algo com que festejar. Gravem isto e sentem-se em seus quartos frescos. Talvez quando eu me encontre distante daqui, vocês se recordarão que estas coisas ainda seguem sendo a verdade. Assentem-se em seus quartos e escutem. Este é o alimento e estamos armazenando-o na despensa. Eu não sei onde devo viajar, porém, onde quer que seja, ele irá me guiando, não eu. Eu somente estou seguindo-lhe. Amém. Agora nós vamos parar por aqui, porque eu acho que o outro parágrafo é meio grandinho, então vai ficar um pouco ultrapassado o horário, né? É isso mesmo. Esse outro parágrafo é meio grandinho, então é melhor nós pararmos aqui mesmo e nós vamos agora orar, não é? Nós chegamos ao parágrafo 229 e, se o Senhor permitir, nós prosseguiremos a partir do parágrafo 200, não é? Mas não esquecendo então que o alimento que foi armazenado eram estas mensagens, e diga-se de passagem, para quem queira ouvir, que a diferença entre a mensagem do profeta William Branham e as demais igrejas, os demais movimentos, é justamente essa mensagem. Todos somos iguais, somos gente, somos povo, sujeitos a fraquezas, erros e acertos e assim por diante, mas a única diferença entre nós e os demais é essa mensagem, que muita gente até critica e não entende porque nós as lemos, não é? Vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, humildemente e no nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos agradecendo por mais este culto, por estes momentos aqui na presença do Senhor e essa igreja invisível reunida ao redor da Tua palavra. Nós pedimos a bênção em favor de cada um. Que cada um, Senhor, dê lugar ao Espírito Santo ao ouvirem a Tua palavra e que possam ser abençoados, que possam ser ajudados, e nós pedimos tudo isto no nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém. Amém. Muito bem, amados. Então vamos ficando por aqui, não é? E fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Não esquecendo de clicar no gostei, assim, no joinha lá, né? Clicar ali. E também, se não é inscrito, inscreva-se. Nós pedimos para que os vídeos sejam impulsionados. Nós estamos publicando agora os cultos virtuais através do canal aqui Tabernáculo SBO, todas as terças-feiras, às 18h45 e todos os sábados. Mas nas nossas igrejas, nós já temos os cultos presenciais normalmente, e você está convidado, é só olhar na descrição do vídeo aí, os endereços e horários e tudo mais, né? Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até nossa próxima reunião, nosso próximo encontro, no nome do Senhor. Amém. Amém.